E esses sacrifícios, quando nós pegamos esse texto, quando nós vamos fazer um propósito, vamos ler a Bíblia durante um ano, né? Muitas pessoas fazem isso. Então, eu vou começar a ler lá de Gênesis, quero terminar no fim do ano em Apocalipse. E aí a pessoa que está fazendo essa sequência então de leitura, ela lê o Êxodo, viu todo o relato, né, do Êxodo que nós vamos celebrar aqui em Pêssach agora, inclusive, né? O Êxodo do Egito, a libertação do povo de Israel do Egito. Então ela lê toda essa história maravilhosa, com os milagres que o Eterno fez, com tudo que o Eterno fez pelo povo de Israel, que conclui quando o Mishkan é erguido, quando o tabernáculo é erguido, né? Encerramos ali a narrativa de Shemot, do livro de Êxodo. E agora chega Vaikra, chega Levítico, e vem com essa longuíssima descrição de sacrifícios, com detalhes 1000, sobre como deveriam ser feitos, sobre regras, leis em geral relacionadas a sacrifícios. E essa pessoa, então, que estava lendo a Bíblia com esse propósito de ler a Bíblia durante o ano, ela pense assim, acho que eu vou pular esse livro, porque está falando de sacrifício, coisas também que não valem mais para hoje, que era coisa lá do tempo do Antigo Testamento. Então, Shabbat Shalom novamente a você, que talvez tenha chegado depois do início da transmissão. Um Boker Tov, um bom dia, seja muito bem-vindo. Como nós já lemos aqui durante o serviço, durante o Shacharit, a paraxá de hoje é Vaikra, Levítico, começamos um novo livro, Levítico 1, a partir do versículo 1. Então, a paraxá, porção da Torá dessa semana, Vaikra 1:1, Levítico 1:1, até o capítulo 5, verso 26. A Haftará, porção dos profetas, é Yeshayahu, Isaías 43:21 ao 44:23. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Hebreus, ou como o David Stern gosta de chamar, Judeus Messiânicos, né? Yehudim Meshichim, Hebreus 10, do 1 até o 18. Esses são os textos, então, que nós estudamos nesta semana. Antes de entrarmos aqui na temática que vai ser tratada hoje, como já temos também por costume fazer, vamos ver quais são os tópicos, que essa paraxá nos traz como elementos, o que ela traz para nós no geral, né? Então ela começa falando, nós lemos aqui mais uma vez durante o serviço, começa falando da oferta de elevação, do Olá, né? Da Olá, oferta de elevação. E na sequência, então, vem uma descrição sobre o que seria a oferta de elevação, como que deveria ser feita, e ela passa por uma série de descrições de outros tipos de ofertas, né? Na sequência ela fala sobre a oblação, ou minha, a oferta de minha, que era feita também. E depois ela traz o detalhe sobre o sacrifício de pazes, os shlamim, eram chamados shlamim. Depois do sacrifício de pazes ela vai falar sobre o sacrifício pelo pecado, o hatat. E ela a paraxá encerra falando ainda sobre sacrifícios, sobre o sacrifício pelo delito, chamado asham. Então, uma série de descrições e detalhes sobre tipos de sacrifícios. Basicamente, é isso que esta paraxá Vaikra nos traz. Além do que eu já comentei aqui, né, sobre a particularidade do Vaikra, da primeira palavra inicial da porção, que tem um aleph em letra minúscula, mas não vamos tratar sobre isso aqui neste estudo. Então, como já pré-anunciei, esta paraxá, ela traz essa longa, são basicamente 5, quase 6 capítulos, de uma longa descrição sobre sacrifícios. Diversos tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos no Mishkan, no tabernáculo, e posteriormente, claro, no Beit HaMikdash, no templo. E esses sacrifícios, quando nós pegamos esse texto, quando nós vamos fazer um propósito, vamos ler a Bíblia durante um ano, né? Muitas pessoas fazem isso. Então eu vou começar a ler lá de Gênesis, quero terminar no fim do ano em Apocalipse. E aí a pessoa que está fazendo essa sequência então de leitura, ela lê o Êxodo, viu todo o relato, né, do Êxodo que nós vamos celebrar aqui em Pêssach agora, inclusive, né? O Êxodo do Egito, a libertação do povo de Israel do Egito. Então ela lê toda essa história maravilhosa, com os milagres que o Eterno fez, com tudo que o Eterno fez pelo povo de Israel, que conclui
quando o Mishkan é erguido, quando o tabernáculo é erguido, né? Encerramos ali a narrativa de Shemot, do livro de Êxodo. E agora chega Vaikra, chega Levítico, e vem com essa longuíssima descrição de sacrifícios, com detalhes 1000 sobre como deveriam ser feitos, sobre regras, leis em geral relacionadas a sacrifícios. E essa pessoa, então, que estava lendo a Bíblia com esse propósito de ler a Bíblia durante o ano, ela pense assim, acho que eu vou pular esse livro, porque está falando de sacrifício, coisas também que não valem mais para hoje, que era coisa lá do tempo do Antigo Testamento. Então, acho que eu vou pular essa parte aqui, porque eu não vou entender. É muito chato até, a pessoa pode até pensar isso, né? Isso aqui é muito chato, eu vou pular, vamos lá para frente, vamos lá, sei lá, para números. Porque essa parte aqui é meio, né? Além de ser pesada, meio chata, são coisas que ela vai achar distantes dela. Porque é algo que não existe hoje no nosso mundo contemporâneo, né? É algo que para nós, não estou falando agora só da pessoa que estava lendo, para nós no geral, e até para os nossos irmãos judeus não messiânicos, também são coisas distantes, porque não é feito mais isso aqui, né? Isso aqui não é mais feito desta forma, como diz a Torá. Por quê? Dizem, né, no caso dos nossos irmãos não messiânicos, eles afirmam que isso é porque não existe mais o templo, né? O Beit HaMikdash, ou o Mishkan, não existe mais. Portanto, essas leis que eram atreladas totalmente ao templo ou ao tabernáculo, então elas não podem mais ser realizadas. Por isso não são mais feitos. Mas isso, obviamente, então já não é feito há muito tempo também pelos judeus tradicionais, vamos dizer assim. Então, até para eles, isso também são coisas que, quando eles leem, podem parecer assim distantes, né? Coisas realmente que eram lá do passado, e até meio estranhas, e coisas até meio incômodas. Como assim incômodas, né? Eu falo agora por mim, né? Mesmo entendendo pela Brit Hadashah ao que essas coisas apontam, estou falando agora para mim como messiânico, como crente em Yeshua, e para você talvez também, que também crê em Yeshua. Talvez você tenha essa mesma impressão. Mesmo entendendo ao que essas coisas apontam, elas ainda nos parecem, sim, incômodas. Parece que lá é você, né, imolar um animal e retirar... E a Torá traz detalhes disso, retirar as partes, e o rim, e não sei o quê, e a gordura. Nos parecem coisas que nos causam, para mim pelo menos, nos causam um certo, né, um incômodo. E para além disso, quando nós estamos aí passeando pela internet, nós vemos comentários de pessoas não crentes em nada, ateus, e eles vêm com esses trechos e falam, olha aqui ó, como esse Deus da Bíblia aí, ele era, né, vamos dizer assim, sanguinário. Olha, para que ficar matando os animais? Por que ele pedia isso para si? As pessoas comentam isso por aí, né, pessoas não crentes. E eu sempre tive uma dificuldade, quando esse assunto aparecia, quando essa afirmativa aparecia, de explicar para a pessoa. Não, mas isso era por causa, né, disso, daquilo. Eu nunca consegui explicar de uma maneira que me fizesse sentido para a pessoa o porquê daquilo tudo. E talvez você, na sua casa, também tenha essa impressão, essa dificuldade, quando você trata dessas questões dos sacrifícios descritos aqui em Levítico. São coisas que não são difíceis. Mas, como tudo na Torá, é claro que existe algo para que elas apontam, mas para além do algo ao que elas apontam, existem propósitos nesses tipos de sacrifícios. Coisas que nos trazem princípios valiosos aqui, nessa minuciosa descrição de sacrifícios, que começa aqui nessa paraxá. Para nós entendermos, então, vamos começar a entender as minúcias desses princípios que estão aqui nessa paraxá de Vaikra, nesses sacrifícios. Vamos pensar que existem, dentro dessas ofertas que aparecem aqui, existem 3 principais. 3 são as principais, que são as mais recorrentes, as mais tratadas pela Torá, vamos assim dizer. Então, são elas a olá, que é a que inicia aqui, né, a oferta de elevação, olá.
que era uma oferta queimada. Algumas pessoas até chamam oferta queimada, mas é um nome incorreto chamar oferta queimada, porque era a oferta olá, do verbo la'alot, ascender, subir. Então, oferta de elevação. Ela era queimada, de fato, mas era uma oferta, o nome dela era olá, oferta de elevação. E ela era queimada porque ela era toda consumida. Ela se consumia, era a oferta inteira, o sacrifício todo, ele era todo consumido, não era retirado nenhuma parte, era consumido por completo. Então, a olá é a primeira dessas 3 principais ofertas. A segunda delas é o shlamim, são os shlamim, ou ofertas de pazes, sacrifício de pazes, shlamim, que está lá em Levítico 3:1. Então, a olá começa a falar em Levítico 1:13 e o shlamim começa a falar lá no capítulo 3. Levítico 3, Vaikra 3, verso 1. E sacrifício de pazes é a sua oferta. Esse sacrifício de pazes é a sua oferta e começa a descrever. Shlamim, tá? Que também remete... E no Shilamim, diferente da Olá, em que o sacrifício inteiro era consumido, no Shilamim a carne era dividida. Uma parte ia para o altar ser queimado, uma parte ficava com os Kohanim, com os sacerdotes, e outra parte ficava com o ofertante. O ofertante também participava desse Shilamim, dessa oferta de pazes. E a terceira dessas 3 principais ofertas era, claro, o Hatat, que era a oferta pela expiação de pecado, de transgressão. Então, oferecerá pelo pecado como expiação o Hatat. Tá? Levítico 4, verso 3, começa a falar sobre a oferta de Hatat, a oferta de expiação pelo pecado. E esta oferta pelo pecado também era diferente tanto da Olá quanto do Shilamim. A oferta de Hatat ela era em parte oferecida no altar e em parte consumida pelos Kohanim, pelos sacerdotes apenas. Então, essa oferta, só os sacerdotes participavam de parte dela e o altar consumia o restante. E aí eu pergunto, então, para vocês o seguinte: como que esses 3 tipos de ofertas eles se relacionam entre si? É curioso, até esqueci de comentar aqui, que para muitos dos nossos irmãos cristãos, é tudo a mesma coisa. Muitas pessoas, justamente por não se aprofundarem aqui, elas pensam, era sacrifício de pecado, era tudo a mesma coisa. E nada disso mais vale, porque era tudo sacrifício de pecado. Então não me interessa saber as minúcias disso aqui. Só que não é a mesma coisa, como nós já acabamos de ver aqui. Existiam particularidades entre uma e outra e cada um tinha um objetivo, cada uma tinha um propósito diferente e leis diferentes. Então não eram todas a mesma coisa. Se não são a mesma coisa, de que forma então essas ofertas se relacionam? Tem algum padrão aqui? Existe algum padrão que nós conseguimos identificar entre essas ofertas que nos faz entender de que maneira elas estão relacionadas? É importante a gente lembrar também que tanto a Olá quanto o Shilamim eram ofertas o quê? Voluntárias. Está ali, Levítico 1:3 falando sobre a Olá. A entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade diante do Eterno. Então a pessoa oferecia voluntariamente. Se ela não quisesse, ela não oferecia. Se ela tivesse no seu coração, ela ia lá e fazia a oferta. E assim era com a Olá e assim era com o Shilamim. Porém, o Hatat não era voluntário. Hatat era uma obrigação. Se a pessoa transgredisse, se a pessoa cometesse uma transgressão grave contra a Torá, contra o Eterno. Neste caso, não era voluntário. Era um mandamento. Era uma obrigação a pessoa oferecer Hatat. E o que então tudo isso significa? De que maneira essas leis estão relacionadas? E o que elas trazem para nós? O que esses sacrifícios eles trazem para nós? Vamos então caracterizar, vamos fazer como se fosse uma características dessas 3 diferentes ofertas aqui, de acordo com alguns critérios específicos. Vamos caracterizar, vamos classificar,
vamos assim dizer, essas 3 ofertas diferentes de acordo com alguns critérios específicos. E serão também 3 critérios que nós vamos ver aqui. São eles leis, né? O que essas leis sobre essas ofertas dizem especificamente, nos detalhes sobre elas. Nomes, os nomes delas, o que nós extraímos a partir do nome desses tipos de ofertas, desses tipos de sacrifícios. E também precedentes, onde na Torá, antes aqui de Levítico, aparecem esses tipos de ofertas. E eles aparecem antes, não começa aqui. Então, são esses 3 critérios que nós vamos usar para analisar então, e classificar esses 3 diferentes tipos de ofertas. Leis, os nomes e os precedentes. Vamos começar pela terceira, vamos começar pela última, na sequência aqui do Vaikra, que é o Hatat, que é a oferta pelo pecado, pela transgressão. E para a gente entender bem ela, vamos voltar lá para o princípio, não poderia ser diferente, vamos voltar lá para Bereshit, com o primeiro pecado cometido pelo homem, por Adão e Havá, que foi, claro, né, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que os tornou, mais uma vez reforço, que os tornou o quê? Juízes de si próprios. O homem tornou-se juiz de si próprio. Começou a achar que podia ele determinar o que é bom e o que é ruim. Isso era o conhecimento do bem e do mal. Ali começou isso. Então, esse foi o primeiro pecado. Né? Vamos lembrar disso, vamos pensar nisso. O que aconteceu ali então? Adão e Havá comeram algo que não deviam. Né? O Eterno tinha dito, não, desta árvore, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Mas desta árvore não. Dessa árvore aqui vocês não podem comer. Volta ali um pouquinho. Dessa vocês não vão comer. E eles comeram algo que não deviam, algo que não lhes pertencia. Porque aquela árvore era de quem? Do Eterno. De quem era o direito de ser juiz, de dizer o que é bom, o que era ruim? Do Eterno. Então eles foram e comeram algo que não lhes pertencia. Tomaram de algo que não era deles. Esse foi o primeiro pecado. E no Hatat, quando a pessoa, lá no tempo do Mishkan, do tabernáculo, ia e oferecia Hatat, o que ela fazia? O que ela fazia? Ela levava, né, uma oferta, então agora sim, Levítico 6:19, para os Kohanim, para os sacerdotes. E o sacerdote que oferecer, Levítico 6:19, o comerá. Em lugar santo será comido, no pátio da tenda da reunião. Então os Kohanim, os sacerdotes, como representantes do Eterno, eles comiam a oferta que a pessoa levava. Né? Vale lembrar, quem lembrar do estudo que eu dei aqui mês passado vai lembrar, sobre na Parashat Trumá, o que era o Mishkan, o tabernáculo também. De certa forma, ele era uma recriação do Éden. Né? Era o homem fazendo o movimento inverso de criar para o Eterno um espaço, lembrem, um ambiente em que o Eterno habitaria, onde não existia tempo, espaço e tudo mais, e matéria. Então era uma recriação do Éden, para que voltassem ao Éden, a configuração do Éden. Né? O Mishkan tinha esse propósito. E lá no Éden, nós, homens, por meio dos nossos pais, Adão e Havá, lá no Éden original, nós tomamos algo que era do Eterno. Nós tomamos algo que era dele, pertencia a ele. E no tabernáculo, quando o israelita transgredia e ele ia levar seu hatat, o que ele levava? Um animal que pertencia a quem? Ele. Então eu levava algo que pertencia a mim e entregava para os representantes do Eterno. Algo que me pertencia. A palavra transgressão, né, transgressão, ela tem o radical trans, né? Trans. O que é esse radical trans?
Ele remete a atravessar alguma coisa, a cruzar uma linha, a cruzar um limite. Tinha um limite aqui, eu passei, atravessei esse limite. Né? Então, essa transgressão tem esse radical de eu estou atravessando um limite aqui. Quando o Eterno fala em Gênesis 2, em Bereshit 2, de toda a árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela. É como se ele falasse, não transgridam, não atravessem este limite que eu estou colocando aqui. Este é o limite que eu coloco. Vocês podem desfrutar de todo o resto. Não cruzem esta linha. Não transgridam. Literalmente. E como nós sabemos, o homem, Adão e Havá, acabaram transgredindo, acabaram cruzando esta linha, violando esta fronteira que o Eterno tinha colocado, desrespeitando o limite do espaço que era dele, de algo que era dele. E para isso ser reparado, então, segundo a Torá, para isso ser reparado, o que devia ser feito? O movimento inverso. Se nós, homens, transgredimos lá no início, lá no Éden, cruzamos a linha, invadimos algo que era do Eterno, agora então nós vamos, para reparar isso, entregar algo que é nosso. Algo que pertencia a mim. Para ele. Para quem? Para os sacerdotes, para os Kohanim, que consumiriam este algo que era meu. Não é isso? Este era o Hatat. Então, várias mitzvot na Torá, elas servem como pequenas lembranças do Éden. Não é? Como assim? Como se o Eterno falasse assim, ó, esse aqui é o meu limite, não passem desta linha. O Shabat, que o Pedro trouxe aqui na explicativa durante o serviço semana passada. É o Eterno dizendo, não passem esta linha, este é meu. Este dia é meu. Respeitem este limite. Então, essas leis, elas remetem ao Éden. São pequenas lembranças, são pequenas recordações do Éden também. Que permanecem. Ó, não atravessem esse limite. Não transgridam o meu domínio, o Eterno diz. Como se o Eterno dissesse isso. Este é meu domínio, é meu. Não cruzem a linha. E quando nós obedecemos, então, essas mitzvot, essas leis, é um sinal de que nós estamos respeitando o limite do Eterno. O que é dele. O limite que ele estabeleceu. Portanto, respeito é algo importante na relação aqui do homem com o Eterno. Nós entendemos aqui pelo Hatat que respeito, a palavra-chave dessa oferta era respeito ao limite do Eterno, era algo fundamental. E esse seria algo como um primeiro passo num restaurar de relacionamento com o Eterno. Respeito. Entendi. Existe um limite. Existe algo que é dele. Existe um lugar, um dia, um espaço que é dele. Então, eu vou obedecer. Eu respeito. Primeiro passo. Então, respeito aqui é a palavra-chave de Hatat. Mas é claro que não é só isso. O relacionamento do homem, meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, não envolve só respeito ao limite, não é? Esse é um primeiro passo. Se eu parar só aqui, eu vou ficar no básico aqui. Tá, eu respeito, ok, eu obedeço os mandamentos. Eu respeito, mas não é só isso. Não é só isso. Vamos além. E aí vem então a próxima oferta. Lembrem, começamos pelo final, começamos pela terceira na sequência de Vaikra. Começamos pelo Hatat. Vamos então para Shilamim agora, que era a oferta segunda. E vamos analisá-la agora de acordo com os critérios também. Vejam ali que falamos das leis, né? Falamos do nome relacionado a respeito, falamos
do precedente que estava lá no Éden. 3 critérios. Vamos analisar agora Shlamim também conforme esses 3 critérios. Então, Levítico 3, verso 1. Aqui começa a falar de Shlamim. E se o sacrifício de pazes, a Torá chama de Zevar, Zevar Shlamim. Levítico 3, 1. Zevar Shlamim. É assim que a Torá descreve sacrifício de pazes, Zevar Shlamim. E vamos começar então pelo critério de onde na Torá aparecem Shlamim antes aqui de Levítico. Onde na Torá aparece anteriormente. Agora não vai em Bereshit, vamos depois, mas primeiro tem um primeiro passo antes, uma parada antes, que é Shemot 24, Êxodo 24, que diz: e fizeram Zevar Shlamim, sacrifícios de pazes, com novilhos ao Eterno. Quando que é isso aqui? No Sinai. Então, quando o povo está lá aos pés do Sinai, e o Eterno entrega as 10 palavras, e eles veem, né, aquela nuvem, eles não podem se aproximar, eles temem, na sequência eles fazem Shlamim. A Torá diz, o povo fez. Lembrem-se, Shlamim era o quê? Voluntário. Então eles fizeram Shlamim, fizeram ofertas de pazes voluntárias. Então ela está lá, precedente, então está em Shemot, está em Êxodo 24, 5. E Zevar, onde aparece Zevar, sacrifício, ou o que for, como for traduzida essa palavra, onde aparece Zevar antes? Está ali já, né? Aí sim voltamos para Bereshit, Gênesis 31, verso 54. E fez Yaakov Zevar, sacrifício na montanha, e chamou a seus irmãos para comer pão. Então, Gênesis 31, verso 54. O que estava acontecendo ali? O pacto, quando Yaakov foge com Rachel e os seus filhos, ele foge de Lavan, e Lavan vai atrás dele com os seus homens, e eles acabam fazendo um pacto, eles fazem uma aliança, né, de paz, vamos assim dizer. E a Torá diz então que para celebrar essa aliança, esse pacto, Yaakov fez Zevar, fez um sacrifício na montanha e chamou a todos para comer. Qual que era a oferta que as pessoas que era oferecido no altar e o ofertante compartilhava? Shlamim, é a oferta de pazes. Então aqui a Torá reforça. Então ele fez o sacrifício e chamou seus irmãos para comer pão e participar daquilo sacrifício. E celebrar aquele pacto entre ele e Lavan. Tá? Um acordo de paz, vamos assim dizer. Mas a palavra aqui em Shlamim não tem só a raiz de shalom, de paz. Ela também tem uma outra raiz de uma outra palavra diferente, que é shalem. Shalem significa algo completo, inteiro. Uma inteireza, uma completude de alguma coisa. Quando você faz uma aliança com alguém, quando você faz um acordo com alguém, quando você faz um pacto com alguém, o que acontece? Não acontece uma completude de pensamento, uma completude, né? Você se une, vamos dizer assim, àquela pessoa. Como num casamento. O casamento é um pacto, né? É uma aliança. E você se torna o quê com sua esposa? Um. Então, Shlamim também remete a Shalem, a completude, a inteireza de algo. O casamento não deixa de ser também um Shlamim. Você oferta parte do que é seu para o outro e vice-versa. E vocês participam juntos disso. Não é? É um Shlamim também, de certa forma. Então, seria, portanto, o Shlamim, ele se remeteria a quê? A um sinal de amor. E amor é a palavra-chave relacionada aqui, é o nome relacionado a Shlamim. No caso, um amor que é atrelado aqui à construção do relacionamento com o Eterno. Começamos como? Com respeito. Eu entendi. O Eterno falou que eu não posso transgredir esse limite. Entendi. Eu vou respeitar. Mas eu não paro aqui. Agora eu quero construir meu relacionamento com Ele e eu vou subir um degrau. Agora entra aqui o amor no pacto que eu vou fazer com Ele, na aliança que eu vou fazer com Ele. Então, o amor
está aqui como palavra-chave. E lembrando novamente, então, dos limites, voltando à questão dos limites, vou repetir, o que acontecia com o sacrifício do Shilamim? O que acontecia? Ele era o quê? Compartilhado. Ele era dividido. Uma parte era oferecida no altar para o Eterno, queimado no altar para o Eterno, outra parte ficava com os Kohanim, outra parte ficava com o ofertante. Ele era compartilhado, o Shilamim. Então, eu entrego algo do meu domínio, eu vou ofertar Shilamim, eu entrego algo do meu domínio, que pertence a mim, eu entrego algo de mim para o Eterno, e talvez ele entregue algo de si também para mim, em volta, porque é um relacionamento agora. É um pacto, uma aliança, então eu entrego algo de mim e ele entrega algo dele. Isso se manifesta na forma como os Shilamim eram consumidos, que ele era compartilhado. Ele era compartilhado entre os domínios de cada um, vamos assim dizer. E aí vem então, lá em Levítico 7, já na parashat seguinte, em Tzav, né, que vem uma descrição maior um pouco sobre os Shilamim. Então, Vaikra 7, do 11 ao 27. Eu não vou colocar aqui porque era muito longo. Mas se você ler lá, você vai ver, então, confirmar isso. Que era dividido entre parte do Eterno, queimado no altar, parte dos sacerdotes e parte do ofertante. Está lá em Levítico 7, 11 e 27. Depois você pode ler na sua casa. Ele era dividido. E por que isso? Porque era como celebrar uma aliança. Shilamim era também voluntário. A pessoa ofertava porque ela queria. Para quê? Para celebrar uma aliança. Celebrar aquele pacto, aquele relacionamento, estabelecer o amor entre as partes. Mas existe ainda mais um tipo aqui. Falamos que existiam 3, né, ofertas principais, então existe mais um. Falamos de 2. Tem mais um ainda. Vamos para a próxima. Que era justamente a olá, a oferta de elevação. E se falamos então que Hatat, vamos pensar agora como associação do meu relacionamento com Deus, essas ofertas. Então Hatat, a palavra-chave era respeito. Comecei com respeito. Quando fui para o Shilamim, eu quero estabelecer um pacto, uma aliança de amor com o Eterno. E agora? E ao lá? O que vai além disso? Qual que é a palavra-chave relacionada ao lá? A palavra-chave relacionada ao lá, a oferta de elevação, é temor. Temor. Por que temor? Porque a olá, a oferta de elevação, era sobre entregar tudo. Tudo, 100% para ele, no altar. Tudo, sem reservas. Então vamos lá, Levítico 1, verso 9, Vaikra 1, 9. E o sacerdote fará queimar tudo no altar. É uma olá, é uma oferta de elevação, uma oferta queimada aceita com agrado pelo Eterno. Esta oferta não era compartilhada entre o ofertante e os Kohanim. Também os Kohanim, os sacerdotes, não comiam dela. Ela era oferecida integralmente no altar. Tudo era queimado. Isso se confirma ali na paraxá seguinte de novo. Vaikra Levítico 6:2. A olá ficará queimando sobre o altar toda a noite e até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. Ela ficava ali sendo consumida até acabar. Ela era inteira consumida. E onde então na Torá? Onde na Torá que aparece uma oferta de elevação antes aqui de Vaikra? Onde? Vamos lá para Bereshit, Gênesis 22, verso 2. Toma, rogo teu filho, teu único, a quem amas, a Yitzhak, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como olá. A palavra que a Torá usa aqui é olá, oferta de elevação. Quando Abraão foi oferecer Yitzhak, o seu filho, ele estava fazendo olá,
Era uma entrega completa, 100%. É quando nós oferecemos para o Eterno não só algo que nos pertence, mas algo que é especial para nós. E nós entregamos totalmente para Ele. Sem reservas. Sem ficar com uma partezinha para nós. É como se fosse isso. E é o que Abraham fez na Akedah, quando ele levou Isaac para ser sacrificado. Ele estava entregando algo que era mais especial para ele, o que ele tinha de mais especial, 100%. E no seu coração ele entregou para o Eterno. Temor, que é a palavra que ligada então ao lá, é diferente de amor. Como assim? Como é o amor? O amor é algo que remete a uma relação entre iguais, né? Nós estamos no mesmo plano. Eu amo você, você me ama. Nós estamos no mesmo plano, nesse sentido. Pensando assim que nós somos seres dotados de livre-arbítrio, assim como o Eterno é dotado de livre-arbítrio, Ele nos fez dotados de livre-arbítrio, assim como Ele. Então, nesse sentido, somos iguais. E nós escolhemos, então, respeitá-lo, respeitar o seu limite e escolhemos amá-lo, fazer uma aliança com Ele. Nesse sentido, iguais a Ele nesse aspecto. Entendam, né? Mas o temor não é assim. O que é o temor? O temor é quando nós olhamos para a grandeza de algo e nos sentimos nada diante daquele algo. Já teve, se você, vamos colocar uma situação assim, você está num barquinho no meio do oceano, no meio do nada. Só você num barquinho simples e você não enxerga terra nenhuma, você só vê aquele monte de água. É você no meio daquela imensidão. O que você sente? Temor. Você sente temor. Esse é o temor. Quando você percebe que você não é nada, que você não tem poder para nada diante daquela imensidão. Esse é o temor. E desta forma, quando você sente esse temor, você pensa, como é que eu posso, o que eu posso querer reter para mim aqui, eu nesse barco aqui no meio desse oceano, o que eu posso querer de manter para mim de dinheiro, bens, se eu sou nada aqui? Não vai me servir para nada isso. O que eu posso querer reter para mim? Eu não sou nada. Na Akedah, durante o relato da Akedah, do sacrifício, entre aspas, né, de Isaac, aparece diversas vezes a raiz Yareh, Ire ou Yareh, que é o Yud, Resh e o Aleph. Diversas vezes aparece. Se você lê lá no hebraico, você vai ver que essa palavra aparece naquele relato diversas vezes, que Abraão viu, etc. E essa palavra, a raiz dessa palavra, adivinhem só o que ela também significa? Temor. Essa mesma raiz, Yud, Resh, Aleph, é a raiz da palavra no hebraico temor. Temor. Quando nós vemos algo mais de perto, quando nós vemos a grandeza de algo mais de perto, por exemplo, vamos pensar, nós num céu noturno, né? Nós sentamos lá e ficamos olhando as estrelas e pensando no universo, mas nós estamos vendo de longe, né? Nos parece algo tão distante. Quando você pega um telescópio, o Pedro tem, né? Um telescópio e começa a observar com o telescópio os astros e a composição e você percebe a grandeza daquilo, quando você olha de perto a grandeza daquilo, você sente temor. É aí que você pensa, eu não sou nada diante disso aqui, olha o tamanho desse universo. Quando você olha, você pensa numa célula do nosso corpo, nós nem enxergamos elas, né? Nós nem damos importância à célula. Quando você olha ela no microscópio e você vê a grandeza e a complexidade daquilo, você sente temor. Como pode? E eu agora vou abrir um parênteses aqui. Eu não entendo como pessoas conseguem achar que isso se desenvolveu do nada. Algo tão complexo. Se desenvolveu assim do nada, foi sendo evoluído. Não tem qualquer sentido isso. Fecha o parênteses. Você sente temor.
E quando você sente o temor, é quando você se dispõe a se entregar de vez por completo. Você está naquele barco no meio do oceano, o que você vai fazer? Eu vou me entregar. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho por que manter bens comigo, eu não tenho por que tentar. Eu vou me entregar. Me entrego. Quando você sente temor, você tende. Agora, eu vou me entregar por completo porque eu não sou nada. Então, a palavra relacionada à oferta de olá, de elevação, era temor. Estamos no tempo. Então, já vimos aqui que esses tipos de ofertas, eles remetem a um relacionamento do homem com Deus, né? Elas aludem ao relacionamento, aos passos, às etapas do relacionamento do homem com o Eterno. Então começa falando: eu devolvo para o Eterno o que é precioso para Ele. O que é devolver o que é precioso para Ele? Eu digo, eu não sou juiz de nada. Eterno, o Senhor, tu és o juiz. O Senhor é que pode dizer o que é bom, o que é mal. Eu não tenho, isso não é meu, isso não pertence a mim, eu devolvo para ti, porque foi isso que eu tomei lá no Éden. Então eu devolvo o que é teu, Eterno. Eu respeito o que é teu. Eu não sou juiz de nada. Só tu és juiz. Eu devolvo o que é teu. E no segundo passo, então, eu faço o quê? Eu estabeleço, então, uma aliança com o Eterno. Quando eu respeito seus limites, agora eu sei que é teu, Eterno. Mas eu não quero só devolver o que é teu. Eu quero fazer uma aliança contigo. Então, eu oferto o meu amor para ti. Eu entrego o amor, algo que está em mim, eu quero entregar para ti porque eu quero receber o teu amor de volta. Então, eu faço uma aliança contigo. E o terceiro passo, quando eu faço uma aliança com o Eterno, eu também não posso parar aqui. Senão, vai ficar nisso. Eu preciso entregar para Ele o que me é de mais precioso. Tudo. Tudo, minha vida. É o que eu tenho de mais precioso. Tudo. Entrego para Ele, com temor. Porque eu olhando Ele de perto, na aliança que eu fiz com Ele, eu vi Ele de perto. E agora eu sei da grandeza dele. Então eu quero entregar tudo. Com temor. Esses sacrifícios, então, eles eram 3 tipos diferentes de ofertas que se complementavam para construir algo pleno. Né? Pleno. Que era esse passo a passo aqui. E aí, claro que não poderíamos deixar de abordar brevemente aqui como isso funciona hoje. Se lá no passado, lá nos tempos do Mishkan, do tabernáculo e do templo, essas coisas aludiam ao restaurar do relacionamento do homem com o Eterno, seguindo esses passos, as etapas. E lembrem que a primeira etapa ali era obrigatória. Lembra que o Hatat era obrigatório? Hatat era obrigatório. É um passo que precisava ser dado. As outras 2 não, eram voluntárias. Então, se lá era assim, e agora? E agora? Que não tem mais templo, que não tem mais tabernáculo. Como que isso funciona? E agora? Será que é eu fazendo orações? Eu vou orar porque daí isso vai substituir essas coisas aqui. Será? Nós, que cremos no Mashiach, do Ben Yosef, nós sabemos que não. Não é assim. O sacrifício de Yeshua no madeiro, o sacrifício do Mashiach, que estava anunciado lá em Ishael 53, lá em Isaías 53, ele foi um korban, porque esses 3 tipos de ofertas eram korbanot. A Torá chama de korbanot. Ele foi o korban perfeito. Korban era o quê? O Gustavo já comentou aqui comigo antes. Korban, que é traduzido como, oferta, sacrifício, não é exatamente isso.
é o aproximar, vem da raiz do verbo da palavra karov, aproximar algo. Então, o sacrifício de Yeshua, do Mashiach, foi o Corban pleno, que abrangeu de uma só vez essas 3 etapas, esses 3 tipos. No sacrifício dele, ele abrangeu essas 3 coisas ao mesmo tempo. Para nos permitir novamente o quê? Construir nosso relacionamento com o Eterno de novo. Então, lá em Hebreus 9, 28, diz assim, e vamos aludir agora ao Hatat, a oferta pelo pecado. Assim também o Mashiach, o Messias, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então, foi oferta Hatat, pelo pecado, né? O sacrifício dele. E o que aconteceu quando ele foi oferecido como Hatat? Para quem ele foi entregue? Para quem? Para os Kohanim, para os sacerdotes, que eram os representantes do Eterno. Sim, estavam num contexto completamente distorcido, mas eles eram, em tese, os representantes do Eterno. Yeshua foi entregue para os sacerdotes, como era feito com a oferta de Hatat. E os sacerdotes, o que eles faziam? Eles consumiam daquela oferta. O Hatat ele era oferecido no altar em parte e era em parte consumido pelos representantes do Eterno. E nós sabemos que eles rasgaram suas vestes, não é? Então, ele foi oferecido aos Kohanim, né? Também entregue aos Kohanim, pela transgressão de nossa transgressão, do homem. Né? Ele foi Hatat, foi oferta de expiação. Mas ele não foi só Hatat. Vamos lá então para Yohanan, João 6,53, que diz: olha só, quem come minha carne e bebe meu sangue, possui vida eterna. O que ele fez? Ele compartilhou. O que está fazendo aqui? Compartilhando de si, do seu corpo, da sua carne e do seu sangue, com aqueles que querem o quê? Uma aliança com ele. Compartilhar. O que nós fazemos na ceia do Eterno, de Yeshua, no seu Data Adon? Nós compartilhamos entre nós do quê? Do corpo e do sangue do Messias. Então era Shilamim. A oferta de Shilamim era assim. Ele era compartilhada entre o altar, entre os sacerdotes e entre o ofertante. O ofertante também compartilhava dela. Para celebrar o quê? Um pacto, uma aliança. Então o seu Data Adon, a ceia, é uma celebração da aliança com Yeshua, com o Messias. E por fim, a Olá, a oferta de elevação. Yohanan 3,16, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. O Eterno fez a oferta para nós, por nós. Ele entregou o que lhe era de mais especial, seu Filho único, por nós. Ele entregou o que lhe era de mais precioso. E esse ato do Eterno, quando nós paramos e olhamos de perto isso, quando nós analisamos isso de perto e percebemos isso de perto, quando nós fazemos uma aliança com Yeshua, e nós percebemos o que o Eterno fez, o que acontece? Nós temos temor nesse ato que ele fez. Nós vemos a imensidão do quê? Do amor dele por nós. E isso nos inspira em temor a fazer a mesma coisa. Se o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, e o nosso Mashiach, que habitava com ele, lá na sua glória, se eles entregaram tudo por nós,
por que nós também não devemos fazer? E Yeshua se despiu da sua glória e ele se fez como nós, igual a mim, igual a você. Para quê? Para ficar. O que ele ficava? Qual que era a parte do igual? O Shilamim. Para fazer a aliança. Ele precisou ficar igual a mim, igual a você. E depois ele se entregou plenamente como oferta de elevação. Assim como a oferta de Abraão lá, com Isaac. E de novo, a gente conclui mais uma vez que o envio de Yeshua para ser morto por nós foi uma resposta do Eterno para a oferta de elevação de Abraão lá, quando ele entregou Isaac. Foi uma resposta para Abraão. Também. E para encerrar com esse entendimento, lá em João e Yohanan 15:13, Yeshua ele próprio diz: ninguém tem maior amor do que quem abre mão da própria vida pelos amigos. Do que quem entrega tudo. Porque a vida é tudo que nós temos. É o que nós temos de mais precioso. De quem entrega tudo pelos seus amigos. Porque foi o que ele fez. E foi o que o Pai fez. Ele entregou o seu tudo, que era o seu filho, por nós. Antes de concluir, o estudo era esse, eu agradeço até pela atenção, só quero concluir com algo que me veio e que eu acho importante falar. Você está na sua casa, eu estou na minha casa, nós estamos em tempos que não podemos nos congregar. E eu assim estou entendendo, estou vendo que estamos nos caminhando para dias ainda mais difíceis e mais sombrios. E eu queria estimular você, eu queria incentivar você a ler a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra, cave na palavra. Muitas vezes a gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente pensa, não dá tempo de ler hoje, acho que vou deixar amanhã, eu leio. E eu falo agora para mim mesmo, assim, quando eu sento para preparar o estudo, quando eu sento para começar a analisar a Torá, a palavra, e as coisas começam a pular, assim, eu vejo quanto é importante para nós, como filhos do Eterno, como crentes em Yeshua nesses dias, estarmos sempre, constantemente lendo, estudando, nos alimentando da palavra. Independente de se estamos em casa, se não tem transmissão, se tem transmissão, nós precisamos fazer isso. Porque é só assim que nós vamos estar preparados para o que vem. São esses princípios que vão nos fundamentar para vivenciar o que vem pela frente, meus irmãos. Se você não está lendo, se você não está estudando, se você não está se preocupando em aprender mais do Eterno, aprender mais esses princípios, você vai ser engolido pelo que vai vir. Leia a Torá, estude a palavra, busque as fontes judaicas, sim, para você entender esses princípios, porque os oráculos, como estava conversando com o Gustavo antes aqui, os oráculos foram entregues para os nossos irmãos judeus. Estude os princípios conforme eles dizem, porque quando você faz isso, experiência própria agora, o Ruach vem e começa a te trazer a revelação de Yeshua junto, que é o que acontece aqui com cada vez que eu trago esses estudos. Busque sim os princípios de acordo com os nossos irmãos judeus, procure os estudos que eles trazem sobre essas palavras, para você entender a base, para você ter a base, você precisa dessa base, senão você não vai compreender. Como o Gustavo disse, você vai ficar manco se você não tiver essa base. É importante. Quando você faz isso, o Ruach vai te conduzir. Ele vai te guiar, ele vai te mostrar. E se tiver alguma coisa lá que destoa, ele vai te mostrar também. Porque ele está vendo a tua disposição, o teu coração. Então estude, leia a palavra. Todo dia. Todo dia, porque nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos desses princípios, porque os dias, meus irmãos, eu creio que eles vão piorar. Para nós que cremos no Eterno, para nós que somos filhos do Eterno. Então, estude.
Amém? Eu queria só incentivar e estimular você. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Chamo o Roxo, então, para a bênção final.